Começa agora Café e Palavra com o pastor Jonathan Souza. Graça e paz, querido irmão, amigo, chegando aqui para mais uma manhã, Café e Palavra. Nesta manhã eu gostaria de deixar para você, para a nossa meditação, Isaías capítulo 6, versículo... Vou pegar do 1 ao 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar, como uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Irmãos, eu quero refletir com você aqui sobre esta visão de Isaías, que levou ele a assumir de vez o teu chamado, a tua vocação. Nós vamos ver que ele inicia dizendo: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono. Uzias, ele tinha um parentesco, aqui com Isaías, segundo alguns historiadores, e nós vamos ver que no ano em que esse rei morre, é que Isaías de fato ele vai ter uma visão reveladora, esclarecedora da glória de Deus e do teu chamado ministerial. O que me chama a atenção é que isso vai acontecer após uma perda, que ele teve. E quando ele se depara com a glória de Deus, ele vai refletir na sua pequenez e nos seus pecados, a ponto de dizer: ai de mim, lamentar: ai de mim que sou pecador. Esse é o primeiro ponto de quando uma pessoa ela tem um contato real com a glória de Deus. Ele passa a enxergar os seus próprios pecados, ele passa a ver a tua vida como um espelho diante dele. E Isaías começa agora a se lamentar e reconhecer o seu estado de pecador. Ele começa a se sentir perdido pelo tamanho pecado que ele tinha comparado à santidade do Altíssimo, à santidade de Deus. Esse é o retrato de toda a humanidade. Esse é o meu retrato. Diante de um Deus santo, nós somos tão falhos, tão cheios de erros, mas mesmo na nossa pequenez, quando nos arrependemos, Deus, Ele nos envia para uma grande obra, para uma grande missão, que é pregar o seu Evangelho. Eu louvo a Deus por esta graça maravilhosa de poder falar dEle, de poder anunciar as boas novas. E eu digo para você: não fuja do teu chamado. Isaías ele passa a ouvir uma voz dizendo, depois disso ouviu uma voz do céu que dizia: a quem enviarei, quem há de ir por nós? E imediatamente, instantaneamente ele vai dizer: disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. E ali ele vai ouvir a voz do Senhor enviando: vai e diz a esse povo: ouvi e não entendais, vede, mas não percebais. O Senhor coloca ele numa missão de pregar
o evangelho, porque no momento que ele se arrepende, ele diz: ai de mim que sou pecador, ele vai ver o seu estado pecaminoso e ele se arrepende, e naquele momento o anjo toca nos seus lábios e tira a sua impureza, purifica a sua iniquidade. Hoje o sangue de Jesus toca na nossa vida quando nos arrependemos, e esse sangue, ele nos limpa, nos lava e nos torna justos diante de Deus para essa nobre missão de pregar o evangelho, de falar de Jesus. Se dispõe aí, se dispõe a pregar, se dispõe a fazer como Isaías. Deixa Deus te usar. Ele está procurando homens e mulheres que se coloquem na brecha. Amém? Pai, muito obrigado por essa tua palavra. Que nesta manhã, meu Pai, não somente eu, mas todos aqueles que tiverem contato com essa palavra, possa, meu Deus, renovar o chamado, renovar, meu Deus, a disponibilidade de ir pregar o teu evangelho. Meu Pai, ajude essa pessoa nesta manhã, ajude esse irmão, essa irmã, ajude esse amado ouvinte que talvez ele se sente perdido como Isaías. Que o Senhor possa dar a ele uma direção, dar a ele, meu Pai, uma visão da vocação ministerial que o Senhor tem para cada um de nós. No nome de Jesus que eu abençoo cada vida e declaro eles restaurados, purificados, quando se arrependerem verdadeiramente de todo o seu coração. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus lhe abençoe. Tenha um dia de excelência em nome de Jesus.